do ano, dizer que nós estamos na sequência da nossa aula de filosofia e nós estamos discutindo sobre a diferença ou sobre a dualidade da experiência. E principalmente, de uma forma mais específica, eu quero levantar o problema hoje de por que eu preciso pensar na hora de agir. Nós tínhamos visto na última aula que eu posso agir sem pensar. E eu faço aquela tentativa de fazer e acerta, era e acerta, e vou na tentativa de acerto, de erro e acerto, tirando a melhor das hipóteses. Ou eu posso refletir sobre aquilo que eu vou fazer. Então, nós temos básica, a gente sempre pensa quando a gente age, ou a gente pensa depois, ou a gente pensa antes. Mas nós sempre pensamos, nós fizemos esse movimento intelectual, então quando nós falamos em pensamento aqui, nós não estamos falando de alguém que se propõe a estudar filosofia, que alguém que se propõe a estudar matemática, nós queremos dizer que todas as pessoas pensam naquilo que vão fazer, nem se é para tirar a eficiência da ação. Então, quando você vai fazer um bolo lá, você vai pensar para fazer aquele bolo. Eu posso tentar fazer aquele bolo simplesmente no erro e no acerto. Vou fazendo para ver se fica bom. Ou eu posso pensar, analisar sobre o que eu vou fazer. Então, a pergunta da aula de hoje, que é nuclear para revisar o que nós passamos, é: por que pensar? Por que fazer um esforço intelectual e não agir somente por impulso? Por que usar a inteligência na hora de agir? E talvez o que é mais difícil, o que é agir com inteligência? E aí nós vimos que uma ação inteligente, ela tem minimamente três vantagens para nós. A primeira vantagem, mínima, é de que alguém que pensa antes de agir aumenta a probabilidade dele acertar. Okay? Ele consegue minimamente aumentar, não quer dizer que ele vai acertar sempre, mas ele aumenta a probabilidade. O segundo aspecto muito interessante é que nós economizamos esforço e energia. Apesar de pensar ser um esforço muito grande, a tendência é, na hora de agir, quem age com inteligência, ele poupa, ele economiza esforço. Por isso a tendência das pessoas começarem a refletir mais com o passar dos anos, porque a energia fica a energia, o esforço fica mais limitado com o passar dos anos, então as pessoas começam a refletir. Quer dizer, elas tentam economizar energia, apesar de nós gastar uma energia bastante grande para pensar. E o terceiro aspecto de por que eu preciso pensar é que ele aumenta a possibilidade de direcionar ou, entre aspas, controlar a ação. Então, quando eu consigo pensar, refletir, entender o nexo de causalidade entre as coisas, eu consigo controlar melhor, eu consigo entender causa e efeito em relação à ação. Isso que nós estamos conversando, o pensamento se manifesta no descobrimento das conexões detalhadas da tentativa e do erro. Então, quanto mais conexões e compreensões da minha experiência de vida eu vou tendo, das coisas que me acontecem, mais nexos, mais compreensões eu vou tendo. E nós compreendemos coisas diferentes. É isso que é importante. Por quê? Porque intencionalmente nós nos dedicamos e nós observamos coisas diferentes da realidade. Então, de repente, alguém consegue compreender bem os negócios, outro consegue compreender bem a afetividade, outro consegue compreender bem os nexos dos valores religiosos. Então, nós compreendemos aspectos da realidade diferentes. Normalmente, nós agimos em grande parte das vidas nós agimos sem refletir, ou seja, nós agimos porque nós aprendemos que fazer assim está certo e nós botamos isso no piloto automático, agimos espontaneamente.
Normalmente, nós, no momento de crise, nós repensamos a nossa atividade. Pega um exemplo. Eu estou trabalhando numa função e, de repente, eu preciso, as coisas não estão dando certo e eu preciso repensar para melhorar a minha atitude, minha ação. Sei lá, eu trabalho construindo uma casa e de repente eu vejo que sai uma nova tecnologia, o cara está construindo casas com menos esforço, com mais rapidez, e eu tenho que refletir e readaptar o meu modo de agir. Todas as pessoas pensam em alguns aspectos da realidade. Normalmente, as pessoas pensam ligado a atividades práticas ou à sua profissão, mas também nós refletimos em diferentes regiões sobre as emoções, sobre como eu me relaciono com as pessoas, se eu me acho belo, como me visto, como me alimento. A gente reflete em várias esferas da vida. A diferença que algumas pessoas são mais prudentes, refletem mais antes, e outras pessoas são mais impulsivas, refletem depois. Então, o que eu estou conversando com vocês é a importância e a disposição que eu gostaria que vocês tivessem de fazer um esforço intencional de refletir sobre alguns aspectos da vida que você considera importante. Isso é muito interessante. Nós não vamos refletir em todas as regiões da vida a todo momento, mas nós refletimos em alguns aspectos da vida que nós consideramos importantes. E aí não ter preguiça, não ter covardia intelectual, não ter pressa, ou aceitar fórmulas prontas de outras pessoas, pensar por conta própria. E aí eu encerro com essa frase aqui, dizer que pensar, em outras palavras, é um esforço intencional para descobrirmos as conexões e especificidades entre algo que fazemos e a consequência, e as consequências que resultam, de modo que ambas têm continuidade. Então, sempre nós refletimos para dar sequência na nossa vida, para tornar nossa vida mais, como eu diria, mais, mais contínua, mais consequente, mais idêntica. Eu, Ivan, faço as coisas que me compõem, que me deixam feliz. Quando acontecem rupturas e eu tenho que começar do zero, é porque em algum momento eu careci de reflexão, de esforço, de compreensão daquilo que me aconteceu. Agradeço a todos os alunos que me acompanharam nessa aula. Desejo a todos uma boa semana, que todos consigam refletir sobre a situação que estão passando agora e consigam usar a sua capacidade de reflexão para melhorar a sua vida. Muito obrigado.